É um problema seríssimo nas cidades brasileiras. Em alguns casos, nós chegamos à conclusão de que é quase uma epidemia, é quase epidêmica a situação da poluição visual. Mas isso é atribuído ao comércio, porque o comércio quer colocar as placas, porque o comércio não quer as árvores na frente, porque inibem a sua comunicação visual. E a gente remete aí a algumas ramblas, essa daqui é de Barcelona, algumas ramblas que são famosíssimas no mundo inteiro como áreas comerciais e que têm um aspecto atrativo muito grande. Então não se justifica mais essa alegação de que a árvore vai competir com a questão comercial. Esses shoppings verdes ao ar livre são muito mais procurados do que essas áreas comerciais inóspitas e poluídas. E vejam esse caso, não tem nada a ver com essa empresa, tá? Não estou recebendo nenhum royalty, mas vejam, em vez de colocar infames placas comerciais, né, se optou por uma outra solução que inclusive dá dignidade ao próprio empreendimento. Bom, nesse contexto nós vamos falar da arborização viária como um importante elemento também de controle da poluição visual. E com várias soluções de circulação. Aqui é o High Line, né, o famoso parque norte-americano que está muito na mídia atualmente, que recuperou uma área de uma antiga ferrovia e transformou um belíssimo parque, uma belíssima área verde de convívio da população. Era uma área degradada, abandonada, que hoje serve a boa parte dos americanos. Bem, eu sempre brinco que isso daqui é quando a gente está chegando, é o horário de entrada na PUC, né? Pelo menos lá em Curitiba nós temos, foi falado aqui pela Simone, né, que nós temos um bom sistema de transporte, mas ela já falou claramente, estamos chegando perto do limite, né? E realmente, diga, né, Simone, quando a gente tem que chegar na PUC, a gente tem que considerar ali uma meia hora, 45 minutos antes do horário de entrada, porque senão nós vamos estar nessa situação. É a situação das grandes metrópoles brasileiras e de muitas metrópoles pelo mundo todo, né? E a vegetação, ela pode ser um meio de orientar alguns elementos de mobilidade urbana, ela ser orientativa, não apenas colocada de uma maneira estética, mas também para orientar os cidadãos. Não tem nada a ver com arborização, mas eu trouxe aqui algumas soluções, por exemplo, a linha especial para pelo menos mais de duas pessoas no carro, os carros, os novos city cars que economizam espaço, e o outro, o antigo, será que eu consigo botar assim? O antigo não tanto, né? Já existe há bastante tempo, que pode estacionar transversalmente. Bom, mas o que isso tem a ver com o nosso tema? Tem a ver que nós vamos poupar espaço, e poupando espaço, possivelmente sobre lugar para outros elementos que nos interessam dentro das cidades, como o caso das árvores também. Setores especiais então, de sinalização viária, uma cidade bem concebida, ela pode tornar legível, através do uso da arborização, como é a sua própria estrutura, né? E pode ter também soluções alternativas, porque normalmente não dá para colocar árvore aqui porque não tem espaço. Mas, pelo amor de Deus, seja criativo, há possibilidade de se utilizar vegetação de alguma outra forma também. Né? Problemas de deficiência de abastecimento de água. Nós temos já várias cidades, e Curitiba, eu não sei se já foi aprovado, mas tinha um projeto de lei de fazer os telhados, chamados telhados verdes, eu não gosto desse nome, porque na verdade é cobertura verde, com captação inclusive de água, para fazer o reuso de água. O caso aqui das Petronas Towers é um modo também de você captar água em espelhos d'água para fazer reaproveitamento. É uma praça que você tem a utilização
a sua utilização com fins também para o saneamento ambiental. Não preciso comentar sobre a necessidade de proteção dos mananciais, a importância da cobertura florestal nesse sentido, e soluções relacionadas a esgotamento sanitário. Então, o tratamento por raízes, seja de espécies forrageiras, seja de arbustivas ou arbóreas, se transforma numa solução importante, assim como o planejamento de setores especiais de bacias de esgotamento sanitário. Algumas cidades são assoladas pelas inundações, pelas cheias, e voltamos aqui a falar da revegetação de áreas impermeáveis, e o colega que me antecedeu comentou sobre a questão das taxas de permeabilidade. Importantíssimas. Hoje em dia, graças a Deus, houve um alerta no Brasil inteiro, muitos planos diretores no seu zoneamento de uso e ocupação do solo absorveram as taxas de permeabilidade, mas algumas vezes não absorveram a vegetação. Essa área permeável, ela é permeável com brita, ela é permeável com outros elementos que não a vegetação. E se perde com isso as grandes contribuições que a vegetação poderia trazer para o ambiente urbanizado. A alegação muitas vezes é que vegetação dá trabalho. Eu não consigo conceber isso também, né? Porque um belo piso, quantas vezes você tem que lavar? Quanto de água que você gasta, né? Muitas vezes um gramado com a espécie adequada, você vai fazer uma manutenção aí cada mês. Bom, aqui para vocês, com o clima de vocês, mais frequentemente, né? Mas para nós, muitas vezes, demora um pouquinho mais. Então, tem algumas alegações que eu não consigo entender muito bem. Eu acho que são preconceitos. E nós temos que lutar contra esses preconceitos. Setores especiais de permeabilidade devem ser estabelecidos também na cidade como um todo. Problema do lixo, alarmante, né, com o crescimento do consumo, né? E nós vamos aí falar de reciclagem de materiais, né? E um dos lixos é o lixo verde. Curitiba tem uma solução, eu fico muitas vezes constrangida, né? Curitiba faz isso, Curitiba faz aquilo outro. Não entendam isso que eu estou aqui autopromovendo a nossa cidade. Eu sei que ela tem várias coisas muito positivas, né? E, logicamente, nós temos os nossos erros também. Mas eu falo porque é onde a gente conhece mais proximamente algumas soluções. E Curitiba adotou uma solução interessante em que você poda, quando você faz poda a árvores ou corta a grama, você dispõe esses resíduos vegetais na sua calçada e chama a prefeitura para recolher. A prefeitura ali, uns 2 meses vai aparecer, mas vai recolher. E vai levar lá para a estação de tratamento de esgoto, uma parte que é possível desse material, vai misturar com o lodo e vai transformar num adubo orgânico para ser utilizado nas praças e parques de Curitiba. Ótimo! Nossa, isso deve ser baratíssimo. Não. Acaba saindo mais caro do que usar adubo químico. Tá? Mas é uma questão de princípio. É uma questão de diretriz governamental. Eu acho que isso é também fundamental. Na reciclagem de materiais, aqui entra também os próprios resíduos de madeira, criando as madeiras plásticas, etc., né? E a questão dos próprios depósitos de lixo ou aterros sanitários. É um exemplo na Espanha de um aterro sanitário que está sendo transformado num parque público. Ele só vai poder ser utilizado daqui a 20, 25, 30 anos, porque até lá ele é um ambiente instável. Ele produz chorume e produz os gases, né? Ele é perigoso. Mas a consciência é de que se tem que investir a longo prazo também. E é isso que a Espanha está fazendo nesse momento. Desperdício de energia. Nós podemos utilizar a vegetação, e muitas vezes as próprias árvores, para
servir como amenizador dessas diferenças de temperatura, né? Com isso, conservando energia, que é uma das palavras-chave hoje em dia. Eu trouxe essas imagens porque lembram árvores, mas na verdade são luminárias autossustentáveis, são com energia, da esquerda com energia solar e a direita com energia eólica, que devem conviver também harmonicamente com a própria arborização. E os setores especiais de produção de biomassa, eu vou contar uma outra historinha da minha cidade. A Fundação de Pesquisas Florestais da Universidade Federal do Paraná, há uns 10 anos atrás, foi convidada para fazer um estudo para reflorestamento de áreas na cidade industrial de Curitiba. Porque eram terrenos que ainda estavam vazios e sujeitos à invasão. Então, os industriais estavam muito preocupados com essa população que estava invadindo seus terrenos e propôs fazer esse reflorestamento de espécies produtoras de óleo que já pudesse ser utilizado como como insumo energético para suas indústrias. O projeto acabou não vingando, ele foi desenvolvido até um certo momento, várias áreas foram invadidas, e agora foram reurbanizadas, mas é novamente um princípio que a gente pode colocar. A redução da comunicação social. Em cidades grandes, muitas vezes se mora em edifícios de vários pavimentos, uma família mora em cima, eu digo, né, está todos os dias com os pés em cima das cabeças das pessoas que moram no apartamento de baixo e não conhecem as pessoas que moram embaixo, nem do lado, nem em cima, né? E o que acontece? As áreas verdes, elas acabam sendo excelentes pontos para o encontro dessas pessoas, para o convívio dessas pessoas, né? E devem ser utilizadas. Ali eu mostrei a nossa praça principal em Curitiba, na área central, que era a Praça Tiradentes, e nessa outra imagem eu estou mostrando um canteiro central de uma via, que pode se transformar, por que não? Com o cuidado necessário, acaba se transformando num ponto de encontro da população. Então, a criação desses setores especiais de lazer, comunitário, setores especiais para o próprio turismo, são fundamentais para a cidade. Assim como a própria estruturação da cidade voltada para esses espaços especiais. A estratificação social é outra questão que nós temos que levar em conta. O combate à pobreza, criando atividades alternativas como pomares públicos, as próprias hortas comunitárias. A gente sempre conta a pichação, né? Mas aí não é o caso de uma pichação, é o caso de um grafite, né? Que eu acho interessante porque valoriza a árvore, né? O muro, ele faz uma referência especial à árvore que está por trás dele, né? E daí isso pode se ampliar no planejamento da cidade, criando esses grandes setores para atividades comunitárias, especialmente para as comunidades carentes, né? E hoje em dia, as fazendas verticais, que até 5 anos atrás eram projetos, já começam a se concretizar também em várias cidades pelo mundo todo.